Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa no grupo de estudos virtual Eu Sou Luz. Você poderá estudar conosco gratuitamente entrando no endereço eusouluz.com.br. Hoje com mais um programa Rádio Ensinamentos dos Mestres Ascensos. Programas com perguntas e respostas, entrevistas, aulas e depoimentos, com Maria Lúcia Vieira e Paulo Rodrigues Simões, transmitindo os ensinamentos dos Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca. Estes programas foram gravados entre 2007 e 2019. Vamos começar as nossas perguntas de hoje com o Newton, de Paraopeba, Minas Gerais. O Newton nos escreveu o seguinte: Paulo e Maria Lúcia, vitória sempre. É uma alegria fazer parte deste grupo de estudos. Há muitos anos que busco algo a mais nas religiões, algo que as unifique e complete. Encontrei este algo a mais nos ensinamentos dos Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca no site de vocês. Obrigado. Já há algum tempo sou convidado para orar e abençoar as casas das pessoas. Faz parte da minha vida. Só que algo novo tem acontecido. Acontece que algumas vezes, ao orar, algumas pessoas se alteram totalmente. Elas parecem assumir outra personalidade. Chegam a desafiar a mim e as pessoas que oram comigo. Não sei do que se trata, mas parece incorporação por parte de alguma entidade ou algo assim. Bom, talvez seja apenas fragilidade da pessoa, mas de qualquer forma o que faço é o seguinte: sempre antes de orar, na casa de alguém, eu invoco o anel de fogo branco que nada passa do Sr. Maitreya. Algumas vezes sinto uma energia muito pesada, mas sinto que não me alcanço. Pergunto sempre se a pessoa quer realmente a bênção de Deus, se ela quer ser livre de tudo que a oprime e se pretende seguir o caminho de Deus. Em caso afirmativo, oramos juntos. Quando a pessoa se altera na minha frente, invoco a Trindade, Maria Santíssima, São Miguel e Fé, Astréia e Pureza e os mestres e peço para que hajam conosco libertando aquela pessoa. Após alguns minutos de oração, a pessoa parece fraquejar e volta a si, sentindo fortes dores na coluna e no estômago. Às vezes chega a vomitar e depois fica tudo bem. Gostaria que me esclarecessem se estou agindo certo e o que mais posso fazer para ajudar essas pessoas a se libertarem. Há ainda alguma outra oração ou comando que devo fazer ou algum mestre específico que devo invocar nestes momentos? Meu desejo é cumprir a vontade de Deus e graças aos mestres que hoje sei que sempre agiram em minha vida, hoje sei disto. Obrigado pela atenção e carinho. Vitória sempre. Eu sou Newton Pereira Alves. Caro Newton, nós também sentimos muita alegria em coordenar este grupo. Sabemos, como vocês, que somos todos privilegiados, 2 vezes. Primeiro, por termos encontrado a Grande Fraternidade Branca. E segundo, por termos um grupo seriamente interessado nos estudos, em debater e vivenciar os ensinamentos. Lembramos que todo privilégio gera responsabilidade. Assim como nós, vocês todos precisam contribuir de alguma forma para que todo homem, mulher e criança deste planeta tenha oportunidade de encontrar os ensinamentos. Aqueles que não sabem como fazer isso, podem escrever uma carta a Saint Germain perguntando: como posso contribuir para a causa da liberdade? De que forma posso desenvolver o talento que Deus me deu em prol de um mundo melhor? Newton, você, como muitos outros do nosso grupo, já encontrou a sua forma de servir à luz. Parabéns! Abençoando as casas, você está ensinando às pessoas que a espiritualidade, a espiritualização, traz harmonia no lar. O seu trabalho com Astréia e Miguel está exorcizando as pessoas, libertando-as de demônios e entidades. Quem faz esse tipo de trabalho deve fazer meia hora por dia, no mínimo, de Astréia, para proteger-se e para estar preparado para ter a força necessária para fazer este trabalho nas casas quando é necessário. Todas as pessoas têm entidades e é só a Astréia quem liberta.
No momento que as pessoas se alteram quando você está orando, elas estão sendo libertadas de demônios e entidades. E o vômito é natural nesse momento. Invoque os mestres que você costuma chamar, sempre em nome de Jesus. Penso que você já faz isso, mas não escreveu em seu e-mail, não citou no seu e-mail. Estude a nossa aula sobre a espada de São Miguel, que isto aumentará o poder da luz atuando em seu trabalho espiritual. É bom levar com você, nas casas quando vai abençoar, um xerox contendo a proteção 24 horas de Miguel, o comando de luz Saint-Germain, ou o que você intuir, para que as pessoas possam manter a proteção e limpeza espiritual. Explique a elas que a limpeza espiritual deve ser contínua, assim como a limpeza física da casa. O banho de luz deve ser diário, como o banho físico. Os discípulos que aprendem a aplicar a lei de Deus e colocar em movimento o poder da luz precisam estar muito atentos ao demônio do orgulho espiritual. Este jamais desiste de tentar os indivíduos, fazendo-os esquecer que eles são apenas um instrumento. Isto é uma coisa muito perigosa. O mais leve pensamento neste sentido deve ser exorcizado. Para evitar isso, Jesus ensinou: vigiai e orai. Newton, uma coisa boa a fazer antes de entrar em uma casa, com algum problema de obsessão de entidades, é você repetir a invocação do anel de fogo branco de dentro da casa. Você está certo de invocar o anel antes de entrar na casa da pessoa, mas repita a invocação também quando estiver lá dentro, quando você já estiver dentro da mandala da casa. Eu não sei se você já está fazendo, não ficou claro isso para mim, aquela invocação que nós temos no CD de Astreia. Se você não tem o CD de Astreia, você pode buscar essa invocação no botão Orações em nosso site, na oração número 16. O título é Liberte o seu templo, liberte sua casa agora. Esta invocação serve não só para purificar a casa, mas também o corpo das pessoas, porque o corpo é a casa da alma. Eu não vou fazer aqui porque eu acho que a maioria de vocês tem o CD de Astreia e já deve ter visto essa invocação. Outro ponto importante, caso você saiba, é o nome das entidades, ou até mesmo o nome de parentes e amigos falecidos que possam estar perturbando a pessoa que está com alguma obsessão. A utilização da espada para libertar uma pessoa de uma perturbação espiritual é muito bom, como lembrou Maria Lúcia. Você ouvir a aula, eu só quero frisar bem, essa aula é muito importante para quem realmente quer trabalhar libertando as pessoas e as casas. Uma espada não precisa ser realmente uma espada, ela tem que ser de aço e pode ser até uma boa faca de cozinha nova que nunca foi utilizada, como você vai ver nessa aula. A próxima pergunta vem do Carlos Alberto de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele diz: Olá, Paulo e Maria Lúcia, vitória sempre. Gostaria de perguntar sobre o poder do sexo através do Kundalini. No estágio crístico e búdico, como se realiza e como nós podemos realizá-los para poder dominar esta etapa de iluminação através do sexo e deixar o sexo comum, que é a perda de energia vital? Há estudos de práticas disponíveis nos estudos dos mestres ascensos sobre este assunto? Vitória sempre, Carlos, Campo Grande. Carlos, até onde eu entendo, você está falando do Tantra. Os mestres da Grande Fraternidade Branca não encorajam este caminho. O caminho mais seguro é o do desapego exterior e consecutivo direcionamento da atenção voltada para o coração no interior. Atingimos o estágio crístico quando aprendemos a nos comunicar com o Cristo em nossos corações, e o estado búdico quando entramos em comunhão com a presença de Deus em nosso chakra da coroa. Para elevar a energia do Kundalini, basta que foquemos a imagem da presença Eu Sou exatamente sobreposta aos nossos corpos físicos. Imaginem o Eu Sou o que Eu Sou no topo de suas cabeças, e o corpo causal ao redor da cabeça, e o Cristo dentro do seu chakra do coração, no centro do seu peito.
Jesus Cristo e qualquer um dos mestres ascensos conhecidos podem ser visualizados no chakra do coração. Quando falar com o Cristo, ou com a presença de Deus, ou com os mestres ascensos, o que deve ser feito constantemente para que você realmente consiga elevar a energia do Kundalini, coloque a sua mão esquerda no centro do peito e a direita na testa ou no topo de sua cabeça, e com emoção e dedicação fale com Deus, fale com os filhos de Deus, os mestres ascensos, fale com os anjos, mas faça disto uma constância. Assim conseguirá desenvolver uma comunhão com a luz de Deus e elevar a sua energia do Kundalini. Em nosso programa número 5, Carlos, falamos mais sobre o Tantra. Caso você queira saber mais sobre este assunto, procure adquirir o nosso programa de rádio e internet número 5, Interagindo com a GFPB. E para quem deseja autopurificação, nada melhor que a chama violeta. Trabalhar muito tempo com a chama violeta para depois trabalhar com o 4º raio, que é o raio da pureza. A Aurora Maria de Brasília nos escreveu dizendo o seguinte: bom dia, Paulo e Maria Lúcia. Bom, nesse ponto eu paro e explico para vocês. O e-mail dela é muito grande, muito longo. Nós vamos ler apenas o final, as perguntas, mas no final e Maria Lúcia então vai responder. Minha próxima audiência, que peço à Justiça Divina tome conta desta situação, será no dia 30/5 de 2008. É isso que venho pedir a vocês. Quero a minha libertação definitiva daquela empresa para que eu possa abraçar a minha causa divina para a qual eu aceitei trabalhar. Estou tentando na Justiça do Trabalho de Belém do Pará o reconhecimento de uma verdade. Eu saí da empresa por acidente de trabalho e que me sejam pagos os meus direitos trabalhistas, que a mesma não me paga desde que saí de lá. Tenho orado muito, tenho pedido muita ajuda, sei no meu íntimo que esta luta está no fim, mas ainda quando na sua análise, Paulo, sobre os ciclos cósmicos, você viu que esse era um ano em que eu deveria ver problemas com a justiça para ser libertada, e é nisso que creio e tenho fé. Quero pedir uma orientação do que poderei fazer além do que já faço e também a ajuda de vocês para que esta luta do Davi contra o Golias tenha fim e que eu seja vitoriosa provando na justiça a verdade que eles tentam me impedir, trocando-a pela mentira. Que Deus e sua luz os abençoe por tudo. Vossa irmã na luz, Aurora Maria. Aurora querida, você terá vitória, você está confiante e vai conseguir isto. Quanto a pedir a nossa ajuda, eu gostaria de lembrar a todos os ouvintes, e acredito que a maior parte já faça isso. Em suas orações, peçam um por todos e todos por um. Ou seja, incluam em seus pedidos. Peçam por todos os participantes do grupo Eu Sou Luz. Assim estaremos um ajudando o outro, fortalecendo-nos nesta nossa caminhada e luta para desenvolver espiritualmente. Aurora, eu conheci uma senhora muito simples e sozinha. Ela era funcionária de uma loja. Esta mulher enfrentou uma batalha judicial com gente muito poderosa. E ela me disse: quem sou eu para vencer esta gente poderosa e sem escrúpulos? Mas Deus está comigo e Ele tem mais poder. Portanto, eu terei a vitória. Gente, ela teve a vitória. E é assim que você deve pensar, Aurora. Deus está com você e a vitória chegará na hora certa. Fique na expectativa da vitória. Esteja vigilante para expulsar toda dúvida com mantras, fiates ou comandos de luz. Para todos os problemas mais sérios, seja qual for a natureza deles, é recomendável fazer 30 minutos de Astréia e Miguel acompanhando o CD e 1h30 de chama violeta, diariamente. São Miguel para dar proteção e direção divina, Astréia para libertar dos demônios e entidades, e a chama violeta para transmutar o mal, dissolver as trevas, libertar da maldade
Esta é a chama da misericórdia, do perdão e da compaixão. Quando nós falamos no livro 15 a 20 minutos diários de chama violeta, nós estamos nos dirigindo a principiantes. Mas se você tem um karma grande a consumir, é bom arregaçar as mangas e trabalhar com vontade. A chama violeta limpa e purifica nossos 4 corpos inferiores, nossos chakras, nossas células. Imagine o seu karma como se fosse uma montanha de terra obstruindo a entrada da sua casa. Você tiraria um carrinho de terra por dia? Ou daria o máximo de si para livrar-se disso o mais rápido possível? Aurora, para livrar-se de um inimigo, é preciso perdoá-lo. Do contrário, você estará ligada a ele por um cordão de energia. Quando fizer os comandos de luz, faça os pedidos e cite o nome do advogado, do juiz, da empresa, enfim, de todos os envolvidos, até mesmo o número do processo. Entregue tudo a São Miguel, a Astreia, a Saint Germain. A ação do Espírito Santo é precisa, por isso os pedidos devem ser muito direcionados. A amada Pócia é a deusa da justiça, chama gêmea de Saint Germain. Quando fizer a chama violeta, clame a ela justiça para o seu caso. Escreva uma cartinha à amada Pócia pedindo justiça para você. Depois, claro, queime a carta. Olha, Aurora e amigos, eu sei até de outros de vocês aí que estão em batalha judicial, escrevem para nós. Eu digo para vocês, eu, graças a Deus, não estou em nenhuma batalha judicial, mas se eu estivesse, eu faria muitos japamalas com a palavra justiça, com a frase vitória sempre, me visualizando de pé dentro do tribunal, na frente do juiz, com a chama violeta me envolvendo a mim em todo aquele tribunal o tempo todo, horas e horas, quantas vezes for necessário, até cansar, todas as noites. Pegue uma ala e puxe, vitória sempre, vitória sempre, vitória sempre, vitória sempre. A cada 27 vezes, para e fala justiça, 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 e vitória sempre, vitória sempre, vitória sempre. E tudo isso visualizando aquele fogo, imaginando aquele fogo queimando, o fogo violeta em todo o tribunal, aquelas legiões de anjos em volta. Não há força negativa que consiga superar e continuar vivendo perante um fogo sagrado que você traz do seu coração, fazendo a invocação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Mãe Divina. E você ainda pode fazer a invocação do raio rubi, que nós já falamos aqui, em nome do Eu Sou, que eu sou Elohim, Sanjamin, Porsche, Guru, Malanelo, Padma Sambhava, Kuan Yin, os 5 Dhyani Budas, Sanat Kumara, Gautama Buda, Senhor Maitreya, Jesus Cristo, Om Vairoshna, Akshobhya, Ratna Sambhava, Amitabha, Amoghasiddhi, Vajrasattva. Faz essa invocação e pede: eu quero justiça, eu imploro por justiça agora, eu sou o fogo sagrado de Deus dentro desse tribunal, trabalhando, queimando e consumindo com todo o mal, com toda a ilusão, com toda a mentira. E aí você vai, aí você começa a puxar as contas, uma a uma, vitória sempre, vitória sempre, vitória sempre, vitória sempre. Chega nos 27 vezes, justiça, 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 Shiva, 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 Sanjamin, 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 Porsche, 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 e continua. Vitória sempre, vitória sempre, vitória sempre. Eu sou a vitória sobre os meus inimigos, eu sou a vitória da verdade sobre a mentira, eu sou a vitória conquistada aqui e agora. Amém. É assim que vocês vencem, com muita determinação, com muita vontade, e sabendo que por trás de vocês e na frente de vocês, em todos os lados, vocês têm a força dos anjos de Deus. E é realmente muito trabalho espiritual. E vem a vitória mesmo, não tem como. Eu acho que já contei aqui, eu tinha um caso muito difícil uma ocasião, e eu ia perder um dinheiro que eu não podia perder, e fisicamente, judicialmente, não tinha solução. Mas eu pensei, o quê? Eu estou com Deus e eu não vou perder, porque havia maldade do outro lado, pessoas que queriam me prejudicar. E eu resolvia fazer chama violeta até vencer, não interessava. Falei, vou fazer 4h30 de decreto por dia até vencer. Deu 15 dias e eu tive a vitória. A próxima pergunta vem da Dulcineia, do Rio de Janeiro. Ela diz:
Já estamos evoluindo e somos filhos de Deus? Ou para sermos filhos de Deus deveremos primeiro evoluir? Sabe, Dulcinea e amigos ouvintes, somos todos filhos e filhas de Deus em evolução. Se olharmos no sentido de que somos criação divina, somos todos criação de Deus, porém, a posição de filho de Deus é como um título. Só é dado aos que se fundem ao seu próprio Santo Cristo pessoal. Aqueles que se tornam puros e perfeitos, a ponto da presença, eu sou, presença de Deus individualizada para cada um de nós, poder falar e olhar diretamente para eles e dizer, como está escrito em Mateus 17, 1, 9. Eu vou ler para vocês. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e seu rosto resplandeceu como um sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia, Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse, Levantai-vos, e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo, A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Então vejam, amigos, que Jesus se transfigurou diante do Altíssimo e foi reconhecido por ele. E isso é para todos nós, desde que amemos a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Enquanto o medo, a ansiedade, a frustração e tantos outros sentimentos imperfeitos forem emitidos de nós, não somos capazes de irmos ter com Deus sem cairmos ao chão como fizeram os apóstolos de Jesus. Se olharmos Deus de frente e Ele a nós, seremos consumidos pelo seu poder purificador. E isso deve ocorrer paulatinamente, dia a dia, e não de uma só vez. Precisamos vencer cada teste. Não há outro meio de evoluir para a posição de filho de Deus, para o título de filho de Deus. Considero a todos nós como embriões de deuses. O humano é a última escala antes da evolução para o éter sagrado. É porque atingir esta cristicidade, atingir este cargo, este posto de filho de Deus, é preciso transfiguração. A transfiguração é o caminho para que o Filho de Deus possa encontrar este título de Filho de Deus. Essa transfiguração vem da autopurificação, do autoaperfeiçoamento. A cada dia que nós liberamos o mau hábito e acrescentamos um pouquinho mais de luz em nós mesmos, nós estamos nos transfigurando. E cada pessoa que começa a aplicar a ciência da palavra falada em sua vida, ela começa a se transfigurar também. O poder da palavra, da oração, dos comandos de luz, da chama violeta, nos ajuda a uma transfiguração mais rápida. E vocês observem a si mesmos e a seus colegas que estão há 1 ano, 2, 3 nos ensinamentos dos mestres e reparem como muda a aura, muda a vibração, a beleza física melhora, a simpatia. As pessoas começam a dizer, como você está bem? Não sabe exatamente o que, mas é a transfiguração que já vem acontecendo. Sabem, eu tenho treinado muito, uma coisa que eu acho assim, que é uma coisa que a gente tem que treinar, você tem que começar a fazer. Você chega numa casa, você afirma a presença de Deus lá. Deus esteja nesta casa. Você sai da sua casa, você põe a mão no coração, põe a mão na porta da sua casa, diz, amada presença de Deus, esteja nesta casa. Afirmem Deus nos locais onde vocês vão.
Vocês encontram uma criança bonitinha na rua, vocês dizem, olha que criança bonita, seu filho, Deus abençoe, Deus proteja essa criança. Tenham a coragem de começar a expor a presença de Deus, a colocar Deus para as pessoas. Mesmo que as pessoas que vão ouvir isso não entendam vocês. Porque é isso que Deus espera de vocês, que vocês afirmem não só o bem, o bom, o belo e o perfeito em todos os lugares onde vocês forem, mas também o próprio Deus, a própria divindade, em palavras, afirmado. Deus está aqui, Ele está no meio de nós, amém, eu quero que assim seja. Porque quando nós fazemos isso, nós elevamos a energia do ambiente onde nós estamos. O Newton mesmo, quando você chegar na casa das pessoas, afirme a presença de Deus naquele momento. Deus está nesta casa, eu peço a presença de Deus aqui agora, eu aceito a presença de Deus aqui agora. Isso é muito forte. Eu tenho um carimbo que escreve, a luz de Deus nunca falha. E eu bato esse carimbo atrás de toda a folha de cheque. Isto foi uma recomendação da Amadeu Moria, para colocar a luz de Deus na economia. E muitas vezes eu vejo a pessoa vir o cheque, olha e lê, a luz de Deus nunca falha. E elas ficam pensando e olhando aquilo. E eles afirmam, né? Nesse final de semana eu vi Maria Lúcia deu um cheque e a pessoa repetiu a frase. Muito bom. Busquem a criatividade de vocês, de manifestar Deus, de afirmar Deus em todos os lugares onde vocês forem. Eu conheço um sujeito que tem um botão na camisa dele escrito Deus. E para muitas pessoas pode ser uma forma extravagante de demonstrar seu amor a Deus, mas é ali que ele carrega no peito a palavra Deus. A próxima pergunta é mais uma, do Newton Pereira Alpes, de Paraupeba, Minas Gerais. Ele diz, Paulo Maria Lúcia, muita paz, muita luz. Mais uma vez estou aqui, gostaria de esclarecer uma pequena dúvida que surgiu. No livro Os Senhores dos Sete Raios, final da página 140 e início da página 141, está escrito que Jesus foi a encarnação do Cristo Universal. Até aí tudo bem, já foi dito no programa que o Sr. Maitreya é o representante do Cristo Cósmico. Comecei a confundir as coisas. É possível esclarecer ou me indicar onde posso tirar esta dúvida? Abraços, vitória sempre, eu sou Newton Pereira Alves. Newton, a compreensão dos mistérios de Deus é dada pelo Espírito Santo. Compreensão é resultado de conhecimento e amor. Para merecer a luz do Espírito Santo, nós precisamos estudar, ler e reler os textos que nos interessam, ler 5 minutos e meditar 10 minutos sobre o mesmo texto, raciocinar com Deus, com a nossa presença eu sou, caminhar e falar com Deus. E, de repente, vem a luz do Divino Confortador, vem a compreensão, o entendimento, a certeza de dentro para fora. Porque tudo aquilo que você ouve, você lê, de fora para dentro, você tem que meditar, questionar, saber se realmente é correto. Mas aquela certeza que vem do interior, que vem do Cristo, que vem de Deus, essa vem uma certeza absoluta. Você encontra explicações sobre este tema em todos os livros de Elizabeth Clare Prophet e também em nosso livro Razão de Viver. Podemos dizer que o Cristo encarnou em Jesus, mas não podemos dizer que Jesus foi a encarnação do Cristo. Percebe a diferença? Jesus foi uma alma que viveu muitas encarnações, foi evoluindo, atingiu mestria e teve esta maravilhosa missão como Jesus da Galileia. Mas o Cristo, o Logos, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, já existia antes da primeira encarnação de Jesus e de Maitreya. Quando Jesus diz eu, ele está se referindo ao Cristo, ao seu eu divino. Nós lemos em João, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Isto mostra
a existência do Cristo antes de Jesus de Nazaré. Existe um embrião crístico em cada criança de Deus na Terra, esperando ser desenvolvido. Todos os mestres ascensos também atingiram a cristicidade, também são Cristos. Jesus, quando estava na Terra, ele encarnou o Pai, a Mãe Divina, o Filho e o Espírito Santo. Entretanto, sabemos que Deus Pai e Mãe, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade, não pode ser contida dentro da sua criação. Nem mesmo um mestre como Jesus, como Maitreya, nem mesmo o universo em que vivemos, nem mesmo todas as galáxias do universo, com todos os sóis, estrelas e oceanos, poderiam conter o seu Criador. A Sônia Regina, de São Paulo, nos escreveu. Ela disse: todas as vezes que eu encontro alguém que trabalha na Umbanda ou no Candomblé, mesmo que por acaso, ou seja, na rua ou no metrô, eles me dizem que eu tenho uma pombagira, entidade desses cultos que está me perturbando. Mas eu sou da Fraternidade Branca e já há 20 anos que venho estudando os ensinamentos, tanto espíritas de Kardec como os mestres da Grande Fraternidade Branca. Já participei de vários grupos de estudo, já fiz muitos cursos de terapias de regressão transpessoal, holística, mas ainda tenho depressão e alguns medos. Sônia, os mestres ensinam que quando estamos estudando a Grande Fraternidade Branca, precisamos deixar os estudos de escolas espíritas, mesmo Kardec, pois um evolui na água, astral, e o outro evolui no fogo, éter divino. Você precisa tomar a decisão de dedicar-se apenas ao éter, à Grande Fraternidade Branca. Quando alguém lhe disser que você tem uma pombagira lhe perturbando, diga a eles em alto e bom tom: Shiva, 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 queime através. Consuma com isso. A pombagira é uma entidade de baixíssima vibração que busca roubar as energias das pessoas através do uso de drogas, álcool, sexo e brigas. Essa entidade tenta levar as pessoas a utilizar de energias de baixa vibração para poder roubar sua energia. Se você não tem uma forte necessidade de agir assim, então o que essas pessoas estão falando nada tem de valor. Se ao contrário você sente-se atraído a brigar, a chamar a atenção das pessoas, de beber bebida alcoólica, de fumar, de fazer sexo indiscriminadamente, então pode ser que você esteja mesmo com um encosto de uma entidade como esta. Neste caso, além de abster-se desse caminho, deve fazer invocações ao Elohim Astré e Pureza e São Miguel, e até, quem sabe, um bom exorcismo com alguém mais preparado, com a utilização da espada, para que você possa se libertar de uma vez por todas disso. Paulo, pelo pouco que eu entendo de Umbanda, parece que as pessoas que têm essa entidade gostam de usar roupa vermelha, não é não? Sim, também, vermelho e preto. Pois é, aí você mesmo pode saber. Mas, na verdade, os mestres já dizem, Elizabeth Klaproth ensinava que todas as pessoas têm entidades. Por isso nós precisamos fazer continuamente astreia, porque senão a gente se limpa, purifica e não faz, aí volta a ser atacado novamente. Geralmente as pessoas que entendem um pouco dessas entidades, quando elas veem alguém muito escandaloso ou levado à sexualidade no extremo, eles logo dizem: é uma pombagira, ela é uma pessoa que com certeza tem uma entidade aí que de repente ela se transforma e ninguém reconhece ela. Quer dizer, uma hora ela é uma pessoa mais certinha, outra hora ela descamba para fazer coisas que realmente não faria em outros horários. As pessoas então dizem que ela tem uma pombagira. Realmente você deve ouvir bem o que o Paulo falou sobre definir-se. O que você realmente quer? É a Grande Fraternidade Branca ou é o Espiritismo? Porque estas duas linhas juntas você não vai muito longe. Agora, se você tem alguma dúvida, escreve uma cartinha para Saint Germain perguntando a ele o que você deve fazer. E tenha certeza que ele te dará a resposta. A Cristina, de Belo Horizonte, nos escreveu dizendo:
Caros irmãos, estou retornando aos estudos dos ensinamentos dos mestres ascensos e estou em dúvida em como proceder com a oração dos 7 raios. Devo orar uma por dia ou todas juntas? Muito obrigado, fiquem na luz. O Júlio, também de Curitiba, faz uma pergunta que vai ser respondida junto com essa da Cristina. Olá, Paulo e Maria Lúcia, vitória sempre na luz de Deus que nunca falha. Estou gostando muito dos ensinamentos ministrados por esse maravilhoso site que representa os ensinamentos dos mestres ascensos. Tenho buscado fazer as invocações de limpeza e purificação, principalmente as de Astréia e Pureza e São Miguel. E estou notando excelentes melhoras em vários aspectos na minha vida e da minha família. Há um farto material para ser estudado, mas ainda não conheço muitas das invocações e suas utilidades. Gostaria que me indicassem quais invocações devo utilizar para aumentar as minhas finanças. Por exemplo, se as contas chegam e o salário está curto, como eu devo proceder? A quem devo invocar? Se eu perdi tempo em minha vida e com isso deixei passar importantes momentos para a minha ascensão profissional e financeira, e hoje com família, filho, responsabilidades e maiores dificuldades para recuperar o tempo perdido, de que maneira e a qual mestre devo pedir auxílio para recuperar este tempo? Que a paz de Deus esteja com todos. Júlio, Curitiba, Paraná. Júlio, leia nossa aula no botão Ensinamentos, intitulada Deus quer a sua prosperidade. As perguntas de vocês e da Cristina podem ser encontradas e já foram respondidas em muitos e vários programas anteriores. Por isso é bom que vocês que chegaram agora ouçam todos os programas, que vocês vão ter muita resposta em vários aspectos que irá ajudá-los bastante. Ô Júlio, no nosso site você encontra também o comando de luz para o Elohim Enciclopédia. Este é um decreto do 5º raio, o raio da verdade, da abastança e da cura. A cura também se refere à cura de finanças. As invocações de limpeza e purificação que você vem fazendo contribuem muito para a harmonia interior. E a harmonia é chave de prosperidade. Cristina, não ficou muito claro para mim a qual decreto ou comando de luz você está se referindo. Mas, diariamente, nós devemos fazer ao menos 30 minutos de raio azul e 30 minutos de chama violeta. Depois, o que intuir. Em nosso livro de orações, vocês podem encontrar muitas invocações para cada um dos 7 raios. Cristina, se você está falando sobre a invocação dos 7 raios e a presença eletrônica, que está no botão Orações, número 17, você tanto pode fazer todo dia, todas elas, como pode buscar em seu coração, com seu Santo Cristo pessoal, qual é aquele raio que você mais necessita e intensificar as orações diretamente naquele ponto, naquele raio. Sabe, Júlio, a questão de dinheiro é principalmente importante lembrar que nós temos que ser positivos. Nós temos que falar aquilo que nós queremos. E jamais aquilo que nós não queremos, não aceitar de forma alguma a negatividade. Eu encorajo vocês a pegar o japamala e sair puxando e falando palavras de poder. Rico, rico, rico e forte, rico e forte, rico e forte. Saúde, 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 poder, poder, poder. Deus é a palavra e a palavra é Deus. Nós magnetizamos aquilo que nós afirmamos. Às vezes as pessoas religiosas se dedicam muito apenas às orações tradicionais e esquecem-se de que elas podem e devem fazer afirmações de poder daquilo que elas têm falta, daquilo que lhes está faltando, que está fazendo elas sofrerem, que as está prendendo, porque Deus quer que vocês afirmem as coisas boas e poderosas que tragam para vocês o domínio sobre os 4 corpos inferiores, sobre a memória, sobre o mental, sobre o emocional e sobre o físico também. Muitos religiosos não entendem que eles podem ter e devem ter poder físico também. Deus quer isso. Então não é errado dizer, eu sou rico e forte, eu sou rico e forte. Se é o que você precisa, se é o que está lhe faltando, afirme aquilo que você quer. Dentro da sua empresa, do seu negócio, você tem uma loja, quer vender
Afirme, a minha loja está cheia de clientes, e vá fazendo essa afirmação. Eu acredito, com a graça de Deus, eu vejo aqui agora a minha loja cheia de bons clientes. Eu tenho bons clientes pagantes que vêm aqui, compram e saem felizes. São afirmações positivas. Ao invés de se lamentar, de ficar reclamando das contas. E para fechar, Júlio, a gente já disse no programa anterior, quando receber seu dinheiro, afirme, meu dinheiro dará para todas as minhas necessidades. E a Luciane, hoje a Luciane de Curitiba, puxou a fila, trazendo a primeira pergunta gravada pelo Estudante da Luz. Então ouçam agora a voz da Luciane fazendo a pergunta. Oi, Paulo. Oi, Maria Lúcia. Inicialmente, obrigada por este programa maravilhoso e o muito que tenho aprendido com vocês. Bem, é o seguinte, lendo sua aula O Compromisso dos Filhos da Luz com a Senda Espiritual, surgiram algumas questões. São elas. Ali é dito que para realizarmos a nossa missão, nos são dadas várias oportunidades de retornarmos à Terra. Pergunto, existe um número X de retorno que esta alma tem direito? E, digamos, expirando este limite, acaba-se a chance de retornar? Ou ela pode negociar, ou talvez algum ser com mais luz interceder por esta alma? E outra coisa, neste momento, digo, na ocasião da alma se apresentar perante os senhores do karma, onde está o seu ser crístico? Ainda tem algumas perguntas sobre esse assunto, mas deixamos para outro dia. Grata, Vitória sempre, Luciana. Querida Luciane, quando dizemos X oportunidades, é porque não sabemos quantas são. Esta é uma informação que só Deus sabe. Nem os mestres ascensos sabem, apenas Deus. Quando este tempo acaba, somos tirados imediatamente. Nós não teremos tempo de dizer, tá bom, eu agora vou ser uma pessoa melhor. Não dá tempo. Por isso precisamos atuar corretamente agora e sem demoras. Sabemos que em uma determinada vida, seu tempo pode ser aumentado, sim, caso você esteja atuando corretamente dentro da vontade de Deus e seja necessário. Os mestres e os senhores do karma podem definir que querem você aqui um tempo a mais nessa encarnação. E sabemos que em uma determinada encarnação, como disse Maria Lúcia no programa anterior, se não me engano, uma pessoa pode ser retirada da vida da Terra para que não cometa mais karma, e isso é uma bênção. E a sua última resposta é sim. O Santo Ser Crístico, Santo Cristo pessoal de cada um de nós, nos acompanha junto aos senhores do karma entre cada encarnação. Parabéns, Luciane, pois sei que você não é nenhuma mestra em computação e mesmo assim conseguiu mandar a gravação de sua pergunta. É fácil, né? Eu acho que não foi difícil. Eu mesmo cheguei lá, não tive que ler muita coisa, fiz a gravação e fiz um teste e agora com a sua participação foi muito legal. Luciane, nós já perdemos muito tempo nesta vida e em vidas passadas. Nós temos agora esta oportunidade de conhecer os ensinamentos dos mestres ascensos, de conhecer a ciência da palavra falada, e nós devemos mais aproveitar isso ao máximo, a chama violeta da liberdade, da transmutação, a purificação de Astreia, a proteção de Miguel, para fazermos o máximo que pudermos nesta vida, nesta oportunidade, onde existe agora tantas dispensações da lei para os filhos da luz. É realmente um grande privilégio estar encarnado nesta época na Terra. E é lamentável que as pessoas queiram tão poucos filhos agora, não é? Que agora que é uma época tão boa nesse sentido, de que tem muita treva, mas também tem muita luz. A próxima pergunta vem do Bernardo, de Vila Velha. Ele diz: olá, tudo bem? Gostaria de saber por que quando Deus aparece nas passagens da Bíblia é tão malvado e intolerante. Tenho medo de fazer qualquer coisa que não saiba que seja errado e sofrer terrivelmente. E também por que Jesus negou que existe reencarnação, se, no entanto, ela é e foi um processo muito importante em nossa evolução espiritual? Estou perguntando para conhecedores da grande fraternidade branca porque confio nela. Outra pergunta: por que Jesus não fala dos raios ou, por exemplo, de nossos corpos sutis e projeção astral na Bíblia?
As pessoas hoje em dia acham que essas coisas não existem. E se a igreja não mostra que as coisas acontecem, fica por atrasar a evolução da humanidade. Bernardo Villavelha. Caro Bernardo, é preciso meditar sobre a revelação progressiva de Deus. Abraão foi o Shoan da era de Áries e trouxe o raio azul, a lei. Ele representava o Pai. O Velho Testamento mostra como atua a lei. O karma retorna rapidamente para que as crianças de Deus aprendam que elas colhem o que semeiam. Por isso, o Velho Testamento nos mostra um Deus que parece tão bravo, tão mau, mas não é o Deus que está atuando, é o karma que está retornando. Não é Deus quem castiga, é o retorno do karma. O karma não é uma lei que tenha a finalidade de punir, mas sim de ensinar. Erroneamente, nós aprendemos no passado que Deus castiga, mas isso não é verdade. Deus é amor, Deus é Pai, e amor absoluto. Jesus foi o Shohan da era de peixes e trouxe a sabedoria divina para a humanidade. Ele demonstrou, com seu exemplo de vida, que o filho, obediente à lei, obediente às leis do Pai, pode atingir a divindade. Deus é amor absoluto e você acabará compreendendo isso à medida que for aprofundando nos estudos dos ensinamentos dos mestres ascensos e também praticando os mesmos. Você tem medo de sofrer terrivelmente caso cometa erros por desconhecer a lei. Acontece que a lei está escrita no âmago do nosso ser. A nossa intuição avisa o que é certo e o que é errado. Além disso, saiba que a ignorância da lei não isenta a culpa aqui na Terra. E também no plano espiritual, é a mesma coisa. Se você pegar um carro e sair infringindo a lei por aí, você terá problemas. Se um indivíduo matar o outro ou machucar o outro e disser que não sabia, que era errado, que não era permitido, ele terá problemas. Quanto à reencarnação, Jesus jamais negou a reencarnação. Quem nega a reencarnação é a Igreja. Jesus ensinou que o verdadeiro templo é aquele construído com as mãos. O nosso corpo deve ser o templo do Espírito Santo. No tempo de Jesus, a reencarnação era uma crença geral e ninguém tinha a menor dúvida disso. Agora o Paulo vai ler um texto da Bíblia, Mateus 17, 10, 13, que por coincidência é a continuação do texto bíblico que ele leu hoje sobre a transfiguração de Jesus. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Sabem, amigos, entre outros ensinamentos, Elizabeth Prophet mostra esta passagem bíblica para comprovar a reencarnação, pois vejam que João Batista é a reencarnação de Elias. Elias já era um mestre ascenso, e o mestre ascenso não costuma encarnar na Terra. Mas para batizar Jesus, precisava ser alguém de alta e elevada espiritualidade. Por isso, Elias encarnou com esta missão, de fazer o batismo de Jesus. Leia o livro de Elizabeth Clare Prophet, intitulado Reencarnação, o elo perdido da cristandade. E você poderá aprofundar o conhecimento neste tema. Quanto à sua última pergunta, na última linha do Evangelho de João está escrito: se todas as palavras que Jesus disse fossem escritas, não haveria lugar no mundo para tantos livros. Em outra parte lemos: e quando estavam a sós,
Jesus falava a seus discípulos sobre todas as coisas. E onde estão estes ensinamentos secretos de Jesus? Por que não chegaram até nós? E por que, desde o século II, os místicos e os gnósticos foram perseguidos e seus livros secretos foram queimados? Porque, até hoje, pergaminhos secretos e manuscritos sagrados encontrados nas cavernas e sítios arqueológicos de inestimável valor cultural, histórico e sagrado têm sido escondidos da humanidade ou destruídos? O Fábio, do Rio de Janeiro, nos escreveu dizendo: caros mestres e instrutores divinos, que os mestres ascensos nos iluminem a todos e nos fortaleçam. Gostaria de saber se, quando estamos convalescentes, devemos poupar esforços e energia nas práticas espirituais, ou devemos, na batalha espiritual, continuar com a nossa prática esotérica e agirmos como guerreiros na luz, até intensificando mais ainda as nossas práticas. Caso positivo, peço uma sugestão de algo para realizar para mim, minha família e meu lar, até mesmo para ajudar a cidade do Rio de Janeiro diante da epidemia da dengue. Namastê, vitória sempre, Fábio. Fábio, é muito difícil responder essa sua pergunta, porque cada caso é um caso. Uma pessoa fica com uma pequena dor de cabeça e não pode fazer nada, o outro aguenta a dor de cabeça e vai orar e continua orando. Sabe, é bom quando toda a família é capaz de orar, né? Assim, quando um está doente, o outro está orando e vice-versa. Eu já tive de cama vezes em que eu não conseguia orar, não conseguia fazer nada, até porque muitas vezes essas doenças atacam as vias respiratórias e a pessoa não tem garganta, não tem voz, não tem nada. Então é muito difícil de te responder dessa forma. É verdade, Fábio. Cada caso é um caso. Mas vocês têm que aprender a conhecer seu organismo e saber quando o corpo pede repouso absoluto, precisa realmente de se recuperar, de restaurar as forças, deita, e às vezes também eu já tive a ocasião de não poder segurar um livro, ficar absolutamente relaxada numa cama e a força vem logo de novo para aqueles que cumprem a ciência da palavra falada, que praticam esse exercício diariamente. Recupera rápido. E a recuperação também depende de uma alimentação saudável, viva, alimentos vivos. Alimento vivo que nós queremos dizer é não cozidos, alimentos crus, verdura, legume, sucos de vegetais, suco de folhas verdes, que é clorofila pura, bate no liquidificador, qualquer folha, salsinha, muito líquido. Eu quero deixar claro para vocês o seguinte: o sujeito que reza sempre, está sempre se dedicando a Deus constantemente, com muita emoção, com muita devoção, faz os seus comandos de luz, faz os seus mantras. Quando esse sujeito fica doente, ele não tem que se preocupar com proteção espiritual. Deus está protegendo ele. Com certeza ele tem a dispensação de proteção. E ele pode meditar, concentrar atenção em sua presença, pode pedir para ir para os templos dos mestres ascensos, relaxar a mente e recuperar as suas forças. E vamos encerrar, meus amigos, com uma invocação ao Arcanjo Miguel para a proteção das águas de São Lourenço e de todo o Brasil. Em nome do Eu Sou o que Eu Sou, e pela autoridade do nosso Santo Cristo Pessoal, aqui reunidos em Teu nome, ó Deus, nós suplicamos a presença do amado Arcanjo Miguel para proteger as 7 fontes de São Lourenço, o circuito das águas de Minas Gerais e todas as fontes do Brasil, todas as sagradas águas do Brasil. Amado Arcanjo Miguel, colocai vossa presença eletrônica na frente, atrás, à direita, à esquerda, em cima, embaixo e no centro de todas as águas, de todas as fontes. Abençoai, protegei e curai e purificai todas as nossas águas. Em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para concluir, queremos informar
que não vendemos mais nada em nosso grupo de estudos. Hoje, o acesso é totalmente gratuito e todos os CDs que eram vendidos estão liberados para download diretamente da página de cada um dos decretos e mantras. Venha estudar conosco no grupo de estudos virtual Eu Sou Luz, pelo endereço eusouluz.com.br. Participe com sua doação para que possamos levar os ensinamentos para mais e mais pessoas, pelo site doe.eusouluz.com.br ou pelo Pix contato@eusouluz.com.br. Agradecemos a participação de todos e pedimos para que inscrevam-se no canal e clique no sininho para que vocês possam então receber o alerta para cada vídeo que liberarmos por aqui. Até um próximo vídeo.